Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Jesus está voltando. Se aproxime dele. Olha o que diz aqui em Jonas 4:11. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Jonas é aquele profeta que, apesar de ser um profeta, foi um homem que tinha uma opinião acerca dos ninivitas, e essa opinião, esse sentimento predominou, foi mais importante para ele do que aquelas almas. Os ninivitas eram descendentes dos assírios e esse povo tinha perseguido muito Israel. E ele não gostava deles. Eu disse, ele não gostava deles. Ele não gostava deles. Então, quando Deus falou para ele ir lá pregar o arrependimento em Nínive, por não gostar deles, por querer ver o fim deles, pensou, se eu pregar, eles se arrependerem, Deus vai perdoar. E ele não queria aquilo. Eu sei que talvez você está aí e pensa, não, isso é inacreditável. Se ele era um profeta, como ser movido por sentimentos, por emoções, por achismos, por uma opinião, guardar esse rancor? Pois é. Para você ver que não acontece só nos dias de hoje, aconteceu lá atrás, continua acontecendo. Alguém que estava na condição de profeta, mas que os seus interesses pessoais ou as suas opiniões, os seus sentimentos tinham mais peso do que o propósito. Ele não quis viver com propósito, um propósito direcionado. Deus o mandou dentro de um propósito, Deus o direcionou a ir pregar o arrependimento aos ninivitas. Ele fugiu para Tarsis, e essa história você já deve conhecer, mas vamos lembrar um pouquinho. E Deus permitiu uma tempestade absurda. O barco em que ele estava, o navio, quase afundou. Ele foi jogado ao mar, engolido por um grande peixe. Passou 3 dias lá dentro, no ventre do grande peixe, viu a morte, se arrependeu. E quando se arrependeu, você vê, no caso dele, era aceitável que Deus o perdoasse, né? Mas ele não aceitava que Deus perdoasse os ninivitas. Então, ele foi para Nínive. O trabalho para percorrer Nínive era necessário 3 dias. Ele fez em um dia, ou seja, ele nem fez um trabalho direito.
e o povo se arrependeu a começar e decretou um jejum e assim, se curvaram diante de Deus. Ele ficou muito abatido, pediu a morte, assim, desconsolado, abatidíssimo. E num momento Deus fez crescer uma árvore numa noite para protegê-lo do sol. E numa outra noite Deus permitiu que um bicho, uma lagarta, comesse comesse a árvore e matasse. E ela morreu. E ele ficou muito chateado. Mais chateado ainda. Aí Deus chegou para ele e disse assim, por que você está furioso assim? Você não tem motivo. Ele falou, eu tenho. Aí Deus disse assim, não regou, não adubou, não fez nada. Que nasceu numa noite, morreu em outra noite. E não aceita que eu tenha compaixão de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Então, a quantidade de pessoas que vivem como o Jonas é muito grande. Gente que as suas opiniões, os seus pensamentos, os seus sentimentos são muito mais importantes do que o propósito de Deus, do que a vontade de Deus. Gente que o que ele pensa, o que ele acha, a visão dele das coisas pesa mais para ele do que a visão de Deus. Que dá mais importância, tem mais compaixão de uma árvore que nasceu numa noite que ele nem teve participação na existência dela e morreu em outra noite, do que em 120 mil pessoas totalmente cegas, e assim como disse Deus, que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. E ele ficou revoltado. Sentiu tanto pela planta e ficou revoltadíssimo por Deus ter perdoado os pecados dos ninivitas e não ter destruído os ninivitas. Quantas pessoas que têm vivido assim? O propósito de Deus não tem importância. Pesa para Deus, não pesa para elas. Elas simplesmente só olham para si mesmas, para o que elas pensam, para o que elas acham. Elas são egoístas. Ego em latim quer dizer eu. Ego em latim quer dizer eu. Então tem gente que o que sai na frente é apenas o eu. Eu penso, eu acho, eu quero, eu. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho. Não é o que Deus quer, é o que Deus pensa, o que Deus determinou. Não importa isso para a pessoa. Ele não gostava dos ninivitas, ele não queria o perdão dos ninivitas. Que os ninivitas fossem perdoados, poupados. Algumas pessoas vivem assim. Elas se incomodam quando Deus faz algo em favor de alguém que elas não gostam. Elas se incomodam, às vezes, com o trabalhar de Deus. Elas questionam o trabalhar de Deus. Porque elas estão totalmente cheias delas mesmas. Mas elas querem ser abençoadas. Você não vê o Jonas fazendo nada que você possa querer para a sua vida. Olha como termina o livro de Jonas. Sem nada que esse homem, ele não deixou nada que eu e você possamos desejar. Nada. Nada. Nós vemos um homem que era profeta, mas por querer manter a sua opinião, achou, sendo profeta, que podia fugir da direção de Deus e se dar bem, que podia passar por cima da vontade de Deus e se dar bem, que podia fazer as coisas do seu jeito e terminar bem, que podia medir forças com Deus e tudo bem. Quem endureceu contra Deus e teve paz? Ninguém. Ninguém. Talvez você está aí e você quer que Deus faça por você, mas você é uma pessoa egoísta, amarga, uma pessoa revoltada, desequilibrada.
que fica furiosa por qualquer coisa. Você quer ser perdoado, mas não quer o perdão dos outros? Você quer que Deus te tire das encrencas, dos problemas, que ele mande o grande peixe te vomitar na praia, que ele ajude o outro, que ele perdoe o outro. Você dá mais importância a coisas que você nem teve participação naquilo do que aquilo que é propósito de Deus, é vontade de Deus, está dentro dos planos de Deus, faz parte dos planos de Deus, inclusive para a sua vida. Porque ele poderia ter visto com um olhar diferente, não é? Ele podia ter tido um olhar diferente em relação. Sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, o Senhor ia acabar perdoando eles mesmos. Eu sabia. Como se isso fosse algo errado. Quer dizer, Deus não deveria, o Senhor não podia ter perdoado os ninivitas. Mas acontece que Deus é um Deus amoroso e perdoador. E não importa o passado de uma pessoa, Deus não trata uma pessoa de acordo com seus merecimentos, com aquilo que ela merece. Até porque se Deus me tratasse pelos meus merecimentos, eu estaria perdido. Bom é Deus. Fiel é Deus. Perfeito é Deus. Nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Mas é uma escada sem fim. É hora de subir. Eu sei que é um patamar que eu não vou atingir. Mas eu não posso parar de subir. Eu tenho que estar sempre perseguindo, subindo, subindo, subindo. Todos nós tivemos falhas, todos nós fomos perdoados quando nos arrependemos de coração. E quando uma pessoa se arrepende realmente de coração, ela é perdoada. E ela vai ser abençoada. Verdadeiramente, ela é promovida e ela passa na frente de gente que está lá há muito tempo, que agora, ao invés de andar em amor, em temor, em perdão, anda em ódio, em revolta, e é dominado pelos sentimentos pelo sentimento do egoísmo, do orgulho, pelos seus achismos e por aí vai. E Deus disse isso para Jonas. Jonas, você tem pena de uma árvore, que você não teve participação na existência dela. E aqui, ó, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Quer dizer, não deveria eu ter compaixão dessas pessoas? Claro que sim. Os ninivitas se arrependeram. E Jonas não gostou. Imagina um homem desse que já era profeta, raso, superficial, sem propósito. Não se submeteu a Deus. Nunca se submeteu a Deus. Aqui não vemos, pelo menos, ele não se submeteu a Deus. Não tem nada aqui que mostre que ele realmente tenha feito tudo como Deus esperava que fosse feito. Desobedeceu a Deus, fugiu da presença de Deus. Um trabalho que levava 3 dias fez em 1. E ainda assim teve resultado. E quando Deus perdoou, porque eles se humilharam, ele se revoltou. Isso mostra aquele tipo de pessoa que só se importa com o que ela quer. Só isso que tem importância. Ele era um profeta, mas a vontade de Deus não tinha importância nenhuma. O que a palavra de Deus fala, o que Deus falou com ele não tinha importância. Tanto é que ele ainda estava furioso por algo que não tinha motivo ele estar furioso. Ele estava pedindo a morte, sendo que aquilo tinha a ver com a imaturidade dele. Porque ele não conseguia entender a ação de Deus. Quantas pessoas que estão dessa maneira, vivendo de forma miserável, porque não querem aceitar a vontade de Deus, porque não entendem a vontade de Deus, o propósito de Deus, a forma de Deus trabalhar.
Elas não entendem, elas não se submetem. Elas são questionadoras, imaturas, desequilibradas. Está aqui um profeta emocional, carnal. Era um profeta, mas totalmente emocional, carnal. Vê se pode uma pessoa pedir a morte, ficar furioso por nada. Dá mais importância a algo que ele nem teve participação naquilo do que naquilo que vinha de Deus, que era propósito de Deus, ou seja, ele não estava nem aí para a vontade de Deus, ele não estava disposto a viver em conformidade com a vontade de Deus. Ele era profeta, mas um profeta que não ouvia Deus, um profeta que não obedecia a Deus, o que quando era contrariado pedia a morte, ficava furioso. Que tipo de gente é essa? Hã? Preste atenção nisso. Deus está falando com você? Será que você é uma espécie de Jonas? Que Deus fala para você fazer algo, você faz outra? E apesar de Deus já ter tido misericórdia de você diversas vezes, te perdoado, você continua guardando ódio e rancor das pessoas? Você não suporta ver a vitória de algumas pessoas? Porque você é um egoísta, talvez um invejoso, um inseguro, uma pessoa sem visão, sem propósito de vida. Se o propósito da vida de um profeta é obedecer a Deus, onde é que nós encontramos Jonas vivendo com propósito? Hã? Se o propósito do Jonas, de um profeta, de um pastor, uma pastora, um bispo, um missionário, alguém, é salvar almas, e ele não faz esse trabalho como deveria, ou prega somente para pessoas que ele acha que é conveniente, aquelas que ele quer que se dane, que vá para o inferno. Ele não prega, ele não ajuda, e ele ainda fica revoltado se elas forem abençoadas? Ué, que espírito é esse? Que profeta? Que tipo de profeta é esse? Que é parcial, trabalha com parcialidade, com favoritismo, se apega às coisas mais insignificantes. Talvez você é uma pessoa que não está envolvido com o propósito no todo, naquilo que realmente é o que importa para Deus. Você vive aí se pegando em coisinha, em coisas insignificantes, questionando. Para a sua vida por causa de coisinha, por causa de opiniãozinha, por causa de eu acho, porque eu penso, porque eu discordo. Quando você decide andar por fé, o que vale, o que importa, o que deve importar para cada um, é aquilo que importa para Deus, é aquilo que vem de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é certo. Eu tenho que estar disposta a abrir mão das minhas ideias, dos meus pensamentos, dos meus achismos, das minhas opiniões e abraçar aquilo que vem de Deus. É a vontade de Deus? Fim. É o que Deus quer? Fim. Está escrito na palavra de Deus? Então eu tenho que acatar e acabou. Porque é fácil você colocar um título na frente do seu nome. E ir lá e falar partes da Bíblia que para você são convenientes ou agradáveis. Ser seletivo. O Jonas foi o profeta seletivo, não é? Ouvido seletivo. Eu só ouço o que eu quero, o que eu não quero eu não vou ouvir. Eu faço o que eu quero, eu prego o que eu quero. Algumas partes da Bíblia, sim, outras não. Especialmente sobre andar em amor, perdão, renunciar a mim mesmo, me humilhar.
Essas passagens, não dá para pregar, porque eu não estou disposto a viver. Quantos que vivem dessa maneira? Se humilhar diante de Deus, jamais. Mas eu quero me intitular alguma coisa, ter um título na frente do meu nome, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, quando na verdade eu não vivo com propósito, eu não acato a vontade de Deus não me importa. A verdade é que a vontade de Deus para Jonas nunca importou. Talvez a vontade de Deus para você não importa. O que Deus pensa, o que está escrito, você passa por cima de tudo. Igualzinho Jonas. Jonas passou por cima da palavra de Deus, passou por cima da direção, passou por cima de tudo. Talvez você é o tipo de pessoa que vive passando por cima daquilo que é certo, daquilo que vem de Deus, ignorando a voz de Deus. A sua vida é ignorar a voz de Deus. Depois reclama porque que não está aguentando. Não estou aguentando a luta. Aí é fácil. Vamos culpar o diabo, culpar os inimigos, e culpar a falta de oportunidade, culpar isso e aquilo. Jonas não foi parar no ventre da baleia, não passou aquela angústia de morte por causa do diabo ou por causa de falta de oportunidade, porque ninguém ajudou, muito pelo contrário. Quem estava no navio hesitou jogá-lo ao mar. Ele passou por aquilo porque ele fez escolhas erradas, ele tentou medir força com Deus, ele fez o que ele não devia, ele foi desobediente, ele foi um arrogante, pensando que ele podia fazer as coisas do jeito dele, ignorando a vontade de Deus, ou seja, eu enfrento a Deus. Eu passo por cima, se ele era um profeta, ele sabia que ele não podia passar por cima da palavra de Deus. Mas ele passou. E todo dia nós vemos isso acontecer. Gente que diz que conhece a palavra, gente que diz isso, diz aquilo, mas vive passando por cima daquilo que é certo, daquilo que vem de Deus, daquilo que é vontade de Deus, daquilo que está escrito. Está escrito, como é que você simplesmente ignora uma coisa que está escrita? Está aqui. Se você encontra na Bíblia, não adianta você passar por cima e achar que você pode simplesmente ignorar. Se está escrito, tem que se cumprir. Está escrito, tem que se cumprir. Vai se cumprir. Analise aí, porque talvez você é uma espécie de Jonas. Uma espécie de Jonas. Que tudo você se diz de Deus, mas você não é guiado por Deus e não quer submeter a Deus e não quer abrir mão dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua forma de pensar, da sua maneira de viver. Você não quer estar dentro do propósito, viver em conformidade com a vontade de Deus, você não quer. E depois não suporta as derrotas, os fracassos, mas também não quer se submeter a Deus. E se você não se submeter a Deus, não há que você possa querer ou eu também. Nada, uma vida que ninguém quer. Eu não quero a vida do Jonas. Eu não quero nada do Jonas. Nada. E acho que você também não deve querer. Porque é aquele tipo de gente que não se submete a Deus, consequentemente, jamais será bem-sucedido. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.
da vida que está conosco. E peço que essa palavra entre, vista essa pessoa, abra os olhos dela, ajude ela a refletir e se posicionar. Porque reclamar da vida, lamentar e responsabilizar um e outro, não vai mudar, não vai tirá-la de onde ela está. Mas se submeter ao Senhor, se humilhar, andar em conformidade com a sua palavra, ser obediente ao Senhor, se livrar desse egoísmo, acatar a sua voz, isso sim vai levar essa pessoa a ser bem-sucedida. Talvez ela está aí, só se apega a coisas que não acrescentam, está sempre envolvida em coisas que não levam, não tem levado, essas coisas não vão levá-la a lugar nenhum, e tem ignorado o certo, tem ignorado a sua voz, tem passado por cima daquilo que vem do Senhor. Consequentemente, não avança em nada. E para ela avançar, ela vai ter que parar e fazer exatamente como o Senhor tem orientado. Obedecê-lo radicalmente. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Determino vitórias sobre todos. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam prosperadas, enriquecidas, abençoadas, que tenham com fartura, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, com certeza vai ser abençoada. Então eu oro para que o Senhor mova mais semeadores para abençoar o programa Mudança de Vida hoje. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com esse entendimento e com mudanças. Obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Teremos batismo também. Quem mudança de vida? Deus abençoe muito você e os seus.